A banca é FEPESE, o ano é 2019. Assinale a alternativa correta sobre os antibióticos de uso na odontologia. Do grupo das tetraciclinas de interesse para a clínica odontológica, apenas a doxiciclina e a minoxiclina, que possuem ótima absorção via oral. Seu espectro de ação é mais amplo do que os das penicilinas e dos macrolídeos e são bacteriostáticas, e letra A é o nosso gabarito de primeira, e eu vou contar para você por quê. Olha lá a vida e a história da tetraciclina. Ela possui um anel, 4 anéis aromáticos, ela é tetraciclina, por isso o nome. As de interesse odontológico são apenas a doxiciclina e a minoxiclina, porque elas têm boa absorção via oral, e o espectro de ação mais amplo do que a das penicilinas e dos macrolídeos. Parece até que eu copiei a questão, mas não foi o caso. Lembra que eu respondi uma questão aqui há alguns dias, ontem, e essa questão falava da capacidade bacteriostática de todos os que agem na síntese proteica? Então, para quem não viu a questão, lembra que tetraciclinas, macrolídeos, nicosaminas e azalídeos, que envolvem a azitromicina, são todos antibióticos bacteriostáticos, não geram a morte celular bacteriana. Por quê? Porque eles agem na síntese proteica, agindo nos ribossomos. A tetraciclina age nas subunidades 30S e 40S sem muita especificidade, então acaba agindo nos ribossomos humanos e nos ribossomos bacterianos. Olha lá, 30S bactérias, 40S humanos, isso gera aquela inespecificidade que eu já falei com vocês, que é um dos fatores que gera a teratogenia da tetraciclina. No mais, os outros antibióticos que agem inibindo os ribossomos agem na unidade 50S bacteriana e, por isso, tem uma maior especificidade e menos efeitos colaterais do que a tetraciclina. Voltando para a nossa questão, nós respondemos que a tetraciclina é o nosso gabarito letra A, toda corretinha as afirmações. Vamos ver as outras, o que tem de errado. A ampicilina e a amoxicilina são exemplo de penicilinas naturais, não, elas são semissintéticas. E aí eu nem leio o restante, porque é uma questão tão grande dessa. Se você ficar muito tempo apegado na questão, você acaba perdendo tempo de prova. Mas eu vou trazer para vocês uma revisão rápida da ampicilina e da amoxicilina. As penicilinas podem ser naturais, e aí elas são de 3 tipos, né? As penicilinas G, que é a potássica cristalina, a procaína e a benzocaína. Então, essas aqui são as naturais. E as semissintéticas compreendem a penicilina V, que tem este nome gigantesco, e a ampicilina e a amoxicilina, que são as seminaturais ou semissintéticas. Termo mais utilizado é semissintética, tá? Retornando à nossa questão, letra A, o gabarito, o erro aqui é que elas não são naturais, elas são semissintéticas. Letra C, a eritromicina, a espiramicina e outros antibióticos quimicamente relacionados à eritromicina, como a claritomicina e a roxitromicina, fazem parte do grupo dos macrolídeos, que têm em comum um anel lactâmico de 15 átomos em sua estrutura molecular. Apresentam ótima absorção e biodisponibilidade quando administrados por via oral. Distribuem-se para a maioria dos tecidos, com pico de concentração plasmática atingindo de 8 a 10 horas. Gente, o único erro era esse negócio de 8 a 10 horas. O restante do texto continua correto. Após a tomada do medicamento, são excretados através da urina e do suor e da bile. A eritromicina faz parte do grupo dos macrolídeos e esses medicamentos têm estrutura semelhante à eritromicina, tá? E aí, olha lá tudo que foi dito. A absorção e biodisponibilidade ótima via oral. Anel lactônico, lembra lá do lacta, do chocolate. 15 átomos, isso também estava lá.
na questão. Distribuição para os tecidos, pico de concentração plasmática, que era o segredinho que lá estava 8 horas e é de 2 a 3 horas apenas. O restante da questão também estava correto. Olha lá a excreção na urina e na bile. E ainda as que são similares ou próximas, parecidas a elas, que era a eritromicina, a espiromicina, a claritromicina e a roxitromicina. A azitromicina, apesar de ser de outra classe, da classe dos azalídeos, ela é um parente próximo dos macrolídeos, um parente próximo da eritromicina, tá? E volto a dizer, esses que têm ação nos ribossomos são bacteriostáticos. Então, nós já corrigimos a letra A, que é a verdadeira. O erro das penicilinas é porque são semissintéticas, a ampicilina e a amoxicilina. A eritromicina, o único erro era o tempo, que é de 2 a 3 horas. A pegadinha estava aqui. Vamos ver a segunda parte da questão? Na segunda parte da questão, nós temos a letra D. Ainda estamos procurando a correta, mas já sabemos que a correta é a letra A, né? Metronidazol, agora a gente está corrigindo as outras. O metronidazol é um composto sintético derivado do nitronidazol, muito bem absorvido por via oral, não ultrapassa as barreiras teciduais, não, ele ultrapassa as barreiras teciduais. Rapidamente, em grandes concentrações, sendo distribuído na saliva, no fluido do suco gengival, após a metabolização hepática liberada pela via renal. Então, o erro aqui é que ele atravessa, sim, as barreiras teciduais, e isso é uma das principais características de nós utilizarmos o metronidazol, porque ele acaba chegando na saliva, no suco gengival, e por isso ele é tão utilizado na periodontia. Olha lá a característica importantíssima do metronidazol. Bem absorvido via oral, atravessa barreiras teciduais rapidamente, então nas barreiras teciduais tem travessia rápida, em grandes concentrações, distribuído na saliva e no fluido gengival, e é por isso que é tão legal para a doença periodontal. Já falei disso aqui recentemente, mas revisão é isso. Tem gosto metálico, costuma causar dor estomacal, náusea e vômito, potencializa efeito de anticoagulantes, causa reações do tipo disulfiram ou disulfiram e antabuse, a mesma coisa, e a nefropatia periférica ocorre em uso prolongado. Metronidazol, tá? Então, qual era o segredinho aqui? Era apenas o não. Vamos ver a clindamicina. A clindamicina faz parte da família das lincosaminas, a gente já sabe isso de cor. Derivada quimicamente da lincosamina, substância padrão do grupo, mas que não tem uso odontológico. A clindamicina é muito bem absorvida por via oral certinho, atravessa facilmente as barreiras teciduais, apresentando propriedade de penetrar no interior dos macrófagos e leucócitos polimorfonucleares, isso também a gente já sabe, o que explica sua alta concentração em abscessos. Biotransformada no fígado e excretada pela bile também é certo, mas ela não é bactericida. Lembra que nós já tivemos uma discussão aqui que em provas nós vamos considerar sempre bacteriostática, mas teve uma ou duas provinhas aí que ela apareceu como bactericida em casos muito específicos, em uso de longa concentração e que a gente não considera. Na 99,9% das vezes vamos considerar a clindamicina bacteriostática. Eu já falei isso lá no início da questão, quando eu estava demonstrando o modo de ação. E seus espectros de ação é semelhante ao do metronidazol, sendo também concentração dependente. Revisão da clindamicina para terminar essa questão gigante. E faz parte do grupo das lincosaminas. Deixa eu trocar a canetinha aqui. Tá muito parecida, pronto. Biotransformada no fígado, excretada na bile. Mais utilizada da classe, muito bem absorvida via oral, atravessa barreiras teciduais, olha este comportamento. Lembra lá a história de estar dentro dos macrófagos e leucócitos polimorfonucleares. Alta concentração em abscessos. Ela é tempo dependente e bacteriostática. Mas eu assinalei aqui, para quem não lembra, que a gente encontrou uma questão da banca Unifil, onde ela foi considerada bactericida tempo dependente, e achamos na literatura, no RENAME, que é o Código de Medicamentos do SUS, e em alguns bulários, propriedades
indicando que elas são bacteriostáticas. Ainda assim, no rename nubulário a indicação é que ela é bacteriostática, mas que pode ser bactericida em altas concentrações e para algumas bactérias extremamente sensíveis a ela. Mas se te perguntar na prova o que a clindamicina é, não esqueça de dizer bacteriostática. E eu vou terminando por aqui, que o tempo acaba ficando muito pequenininho aqui no IGTV. E a questão está ficando grande, mas também eu quero dizer sobre o espectro de ação. Ela tem uma ação nos gram-negativos, que também é uma característica muito grande do metronidazol e por isso a comparação com a sua capacidade de ação, tá bom? Até a próxima questão.